Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. E hoje eu tô com a Marcela Helena Ferreira. E a Marcela é do canal Conhecendo Jung. E aproveitando que eu tô aqui no espaço, eu vim pra cá. Hoje eu já gravei um tema com o Daniel Gomes, que é daqui também, do espaço. Espaço Lila. Lila, por que Lila? Lila é um nome indiano que ele é uma brincadeira cósmica. Uma brincadeira cósmica. É para falar dessas coisas da vida, do movimento, do ciclo, mas assim, com uma coisa leve. Como a vida é uma ilusão, tudo é uma brincadeira cósmica. Esse é o significado do Lila. Muito legal! Então tô aqui no Espaço Lila e a gente vai falar hoje sobre psicossomática, a gente vai falar sobre tarô e a gente vai falar sobre o envolvimento do terapeuta também, porque olha, tem um vídeo, entra no Conhecendo Jung, procura os vídeos da Marcela, tem um vídeo lá que eu adorei, eu deixei lá um comentário não, lá eu deixei lá, porque eu acho maravilhoso quando uma pessoa coloca uma postura, a visão de uma postura que deve ser adequada para o terapeuta. Mas eu quero te deixar à vontade para que você fale primeiro para a gente, porque você estava falando para mim da sua grande paixão, que é o tarô, né? Tudo começou pelo tarô. Tudo começa pelo tarô. As pessoas têm um preconceito muito grande em relação ao tarô. Tem. Né? Elas olham para essa coisa do tarô e já ficam imaginando a pessoa de turbante, aquela coisa toda. É assim que funciona? Não é assim. Pelo contrário, eu acho que o tarô é muito estudo, é muita dedicação, é muita vivência e menos performance. Não dá tempo para essa performance de cuidado, uma coisa muito mágica, de você se transformar num guru. Eu acredito sim que tem pessoas que têm um dom da previsão, um dom de enxergar mais além, mas não é todo mundo. Eu acho que o grande preconceito que o tarô sofre é porque ele fica com uma sensação muito de algo mágico, de algo místico e algo não acessível. E aí, como fica muito fantasioso, as pessoas, na verdade, têm medo do que pode vir de resultado no tarô. Então, acho que o preconceito é esse. Ao mesmo tempo que a gente tem curiosidade, a gente tem medo. Porque prometem além da conta, né? E não é esse o papel do tarô. E quando eu penso no tarô, né? Aliás, eu comentava com você, minha filha está estudando tarô e ela está apaixonada pelo tarô. Eu entendo que tem um outro lado. Sempre quando a gente vai trabalhar, quando a gente está trabalhando com uma pessoa, tem um outro lado que para mim é o mais importante, né? Que é a materialização de um sentimento, de um pensamento, de uma sensação, ou então a possibilidade dessa materialização. Porque quando uma pessoa vai lá e tira uma cartinha do tarô, muitas vezes não tem nada a ver com a leitura do tarô em si, mas tem a ver com o que aquele símbolo, exato. É isso. Então, assim, para quem não conhece o tarô, eu acho que é legal a gente definir. Pelo menos foi uma definição que eu tive quando eu comecei a fazer aula, que eu acho que foi daí que eu comecei a entender o que era o tarô. O tarô, ele pode ser considerado um livro da vida de páginas soltas. Olha que lindo isso, um livro da vida de páginas soltas. Então, a cada vez que a gente vai vivendo esse livro, essas páginas vão se organizando. E aí, a parte especial é que cada um organiza como cabe a sua própria vida. Mas ele é um livro da vida. Ele fala sobre todas as tendências, sobre todas as possibilidades, sobre todos os erros, sobre todos os aprendizados. Então é a vida. Porque exatamente, eu acho que são esses recursos que já estão dentro da gente, né? Que a gente já vive com esses recursos e a gente pode explorar esses recursos de uma maneira diferente. Aliás, né, você como analista junguiano, eu não sou analista junguiano, eu sou psicoterapeuta transpessoal, mas eu sou apaixonado por Jung. Eu acho que como analista junguiana, essa coisa da simbologia, dos símbolos, de tudo isso é muito forte, não é? O Jung, ele veio depois do tarô justamente por isso. Porque quando o meu método de aprendizado foi despertar a intuição, despertar uma sensação, na verdade não era nem intuição, era a sensação. Olha para a carta, imagina que aquilo é um quadro. E o que o quadro fala com você? O que chama atenção? O que você não gosta? O que gosta muito? O que aparece? O que grita para você? Então, permitia que a gente colocasse ali o nosso sentimento e a partir daí, depois você vai estudar, porque tem, claro, uma técnica, tem a parte simbólica, arquetípica, que é muito interessante você estudar depois, ligado à alquimia, ligado aos mitos, pega a parte
Essa parte arquetípica é que, assim, por mais que você não tenha o estudo hoje, vai te causar alguma coisa, vai conversar com você. Não são símbolos que você olha e não representa nada. Então, alguma parte sua acessa ao conteúdo. Então, quando eu fui estudar Jung, a gente aprende a importância de permitir o símbolo aparecer. Não resumir tudo ao signo. Isso é uma planta, ponto. Mas o que ela remete, qual é o significado, o que ela lembra, por que está aqui, isso é o simbólico. Que ela é essa simbologia. E por isso se torna único. Então, quando tem o livro da vida de páginas soltas, é isso. Se a gente fica muito preso a uma denominação, essa carta significa tanto, que fala isso e representa tal coisa. É legal, é bacana, é um começo. Só que assim, é assumir que todo mundo vive igual, né? Se limita. Exato. E eu acho que isso, dentro, eu não sei como funciona na terapia, quando você utiliza esses elementos, né? Mas eu acho que o terapeuta tem um lado que é o lado de poder oferecer para o outro também uma grande possibilidade, que é a possibilidade daquilo que está sendo representado para ele também. Essa troca que eu acho que ela é rica. Porque alguém vai dizer aqui, alguém pode olhar para isso e dizer, é uma planta. Isso a gente sabe, gente, que é uma planta a gente sabe. Uhum. Mas o que ela representa para mim e o que ela representa para você. Porque pode puxar, tinha uma dessa na casa da minha avó, e aí na casa da minha avó fazia outra coisa. É só um gancho. É exato. E tem um outro lado aqui, que é o lado do terapeuta, que é uma forma de se conectar com essa pessoa também. De se aprofundar dentro daquele processo com essa pessoa. Você não acha isso riquíssimo? É muito rico e eu acho que é isso que eu estou afinando aqui no consultório, porque assim, no consultório, como terapeuta, eu não sou taróloga. Eu não faço o jogo de cartas, até porque no jogo tem um retrato ali da vida da pessoa e que de repente ela não me contou ainda. E tem um motivo dela não ter me contado. Então eu não posso acelerar o processo. Exato, são coisas que são dela e que talvez nem ela saiba. Então eu tenho esse cuidado. Então quando eu uso o tarô aqui no consultório, nas sessões, eu uso ele mais como uma ferramenta para uma conversa, para despertar o simbólico. Então a gente tira uma carta, a gente fica com ela, vê que sentimentos que vêm, qual a sensação que desperta. Às vezes a gente faz uma imaginação dirigida. Se imagina indo para o lugar e aí aparece o arcano. O que o arcano fala, o que apresenta, quais os elementos. E tem dado muito certo até com o homem. Mas eu acho que é muito curioso. Porque às vezes, né, a gente tem a impressão que o homem é muito gosta, preconceituoso. Muito preconceituoso. Olha, o que eu vou te dizer agora é a mais pura realidade. O homem é muito preconceituoso da porta do consultório para fora. Eles aceitam melhor do que as mulheres. Quando eles entram no consultório, meu filho, quando ele está ali dentro do consultório, ele vai, ele se entrega, ele trabalha muito aquilo. Eu trabalho com muitos homens também e eu sinto isso. E eu sinto que às vezes é uma grande máscara também, né? Não, porque homem que é homem não chora, homem que é homem não sei o quê, né? Homem não acompanha novela, só futebol, mas comenta quando chega e fala, sabe tudo. E no tarô eles permitem isso, assim, dessa viajada, porque eles falam muito que é viagem, porque também não tem o compromisso de ser certo, então eles se permitem. E é muito bom, porque na verdade o que é o sonho? Muito difícil um sonho ser algo literal, também é uma imagem simbólica. Então às vezes a pessoa que não sonha, pelo tarô ela consegue fazer. Que liga! Então assim, é um recurso maravilhoso. E ao mesmo tempo a gente vai entendendo sim coisas que até mesmo a pessoa ainda não chegou lá. Então aos poucos eu vou apresentando, mas primeiro eu deixo esse processo acontecer com ela. Depois que esgotou a parte dela, eu trago elementos do meu repertório. Aí agora eu vou fazer uma mistura aqui. Pode fazer, porque eu faço isso, eu trabalho na mistura. Agora eu vou fazer aqui a minha mistura. Logo, um pouco antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre a psicossomática e você falou que você tem uma formação. Sou especializada em psicossomática. Na visão analítica. Na visão analítica e junguiana. Isso. Né? Quando você trabalha com alguém, você está trabalhando a simbologia, mesmo que você estivesse trabalhando a simbologia, e essa relação paciente-terapeuta, né? esse movimento, você também traz a sua percepção sobre tudo aquilo que está ligado ao corpo dessa pessoa, sensações, etc. E isso também não aparece nas cartinhas ali, porque uma vez que ele traz ele pega algo e ele começa a falar de algo, você já não começa a sentir também
alguns sintomas, algumas coisas que estão ligadas a tudo isso que é o outro lado que você estudou? Sim, porque na psicossomática a gente tem muita visão, e até pelo nome mesmo, né, a psique e o soma, que é o corpo e a mente, eles não são separados. A gente estuda separado por uma coisa didática, para a gente ter um começo e começar a entender como funciona. Na verdade, o que está acontecendo na mente está acontecendo no corpo ao mesmo tempo. Sim, tudo uma coisa só. E né? ao contrário também. Então assim, não é que exato. começa na mente e depois vai para o corpo. Pode começar no corpo e ir para a mente também. Então, quando a gente às vezes vê na carta, né, o que está acontecendo, às vezes o paciente ele vem já com alguma coisa física que já foi para o físico, mas é uma simbologia de uma personalidade às vezes. Às vezes é um sintoma de algo psíquico e a carta vai mostrar essa simbologia, a rigidez, Sim. os ataques, porque né, tem os elementos ali também. Se trabalha muito terra, está muito concreto, não se permite viajar. Quem está muito unilateral é um paciente psicossomático, porque tudo ele vai somatizar. Porque ele precisa dar expressão a conteúdo simbólico. Se ele não faz na mente, vai ser através de sintoma. A pessoa que é muito fogo, em compensação é a colérica. Tudo ela vai botar para fora. Você precisa trazer um pouquinho para ela entender aquilo que ela está expulsando. Então, às vezes, pelo próprio elemento da carta, você vê a tendência que ela tem. Que legal. Então, na verdade, tudo é uma mistura, não tem Eu como acho que separar. uma mistura muito assim, eu posso não ser um analista junguiano, mas eu Na posso sua ser vivência, um amante de Jung tremendo. Eu acho que assim, vou fazer um recorte Sim. aqui também, mais um recortezinho. Jung, tem um livro dele que eu gosto muito, que são os tipos psicológicos, né? Jung fala sobre introversão, extroversão, e ele fala, além disso, de 4 outros aspectos, né? Que é a razão, Pensamento, Pensamento, sentimento, que são sentimento. eixos racionais, intuição e sensação, que é o eixo irracional. intuição e sensação. Então veja, e quando ele fala disso, ele define muitas pessoas. Tem um monte de gente que assim, porque eu sou coaching, eu trabalho com DISC, eu trabalho com MBTI, eu trabalho com não sei o quê, mas as pessoas nem sabem que o DISC, o MBTI, Da onde todo surgiu? mundo sai dali. Aquela é a fonte, mesmo, não tem o que discutir. Ali é a fonte. Então ali a gente percebe também o seguinte, né? Um introvertido, que ele é muito movido pelo pensamento, somaticamente ele vai se apresentar de uma maneira, Sim. não é? É. Da mesma forma, um introvertido que está muito sensação ou intuição se apresenta de uma outra forma também. Então quer dizer que seus pacientes, presta atenção, né? Se você está procurando um analista, talvez você encontre aqui uma coisa bem legal. Interessante. Seria interessante no seguinte sentido, porque eles acabam se privilegiando com essas coisas, né? Tem todo o conhecimento seu, junguiano, mas entra essa coisa do tarô, que te ajuda a entender melhor e trabalhar melhor essa coisa da E a simbologia. gente quebra a definição, mas eu acho que isso que é interessante falar, porque assim, fazer o DISC, fazer qualquer método para você descobrir seu perfil, o tipo psicológico é bacana, mas ele não pode ser usado para justificar a tua vida. Eu sou assim porque eu sou pensamento. Eu sou assim, não sei fazer. O rótulo, né, cara? Não. É como se... Todo mundo tem tudo, uns mais, melhorzinho trabalhado, outros não, mas assim, isso é para você conhecer o que você tem que melhorar e não justificar que eu reajo dessa forma porque eu sou esse tipo. Exatamente, porque a embalagem nunca, a embalagem deve definir o conteúdo. E a né? análise junguiana, ela se torna difícil porque a gente não quer justificar nada, a gente quer entender qual a utilidade e o que a gente faz para mudar. Então saber, por que eu tenho tal sintoma? Não me interessa saber o nome do sintoma, me interessa saber a quem ele está servindo. Ele está servindo para compensar alguma coisa. O que é essa compensação? O que é esse padrão? Então o sintoma ele não é o importante, ele é a pista. Entendeu? É para não ficar preso a um sintoma e a justificar que minha vida se dá dessa forma porque eu tenho isso. Então é entender isso e fazer o caminho contrário. Ele compensa tal coisa, mas qual é o padrão? E aí a gente tenta agir no padrão dominante. Porque o sintoma ele só é uma reação do padrão dominante. Não adianta você cuidar do sintoma e deixar o padrão ali. Se não é esse sintoma, vai vir outro. E isso ajuda a quebrar um pouco também dessa
dessa rigidez de pensamento, essa rigidez da sensação e etc. Tem tarólogos que, e aí é uma coisa muito pessoal, que me incomoda, porque assim, o tarô dá um retrato do que está acontecendo e possíveis, né? Você consegue ter um cheirinho do que, se nada mudar, para onde vai. Só que o tempo todo a gente faz escolhas, o tempo todo a gente é afetado por tudo, pelo ambiente, pelas situações. Tem tarólogo que faz piada com... se não foi exatamente como eu falei, é um erro do tarólogo, sabe? Porque vai muito na previsão, no acerto. E isso não é o que eu uso aqui no consultório, porque para mim não faz sentido. Eu não julgo quem trabalha dessa forma, mas aí é o tarólogo que faz a sua leitura. No trabalho terapêutico, não existe uma única verdade. Não existe um único caminho, assim como não existe uma única solução. Olha, eu bato nisso o tempo inteiro com os alunos lá do Transformação e mesmo com os meus pacientes eu bato o tempo todo. Eu acho que toda verdade, sempre que uma pessoa declara uma verdade, ela está sujeita a um sofrimento enorme. Porque vem a limitação e vem uma série de outras coisas junto com isso, não é? E aí, como você vive limitado ou preso a uma norma? Se a neurose é uma unilateralidade, é ficar preso a uma norma, por isso que está todo mundo vivendo uma grande neurose, porque a gente busca sempre a única coisa, o único caminho. Então, defensores da verdade, cuidado porque vocês podem estar bem neuróticos. Bom, e falando desse negócio de verdade, e falando desse negócio da neurose, tem uma coisa que eu amei, algo que eu amei, que foi ver a sua postura lá dentro do canal, conhecendo Jung. Se vocês não conhecem, entrem lá, porque vai ser legal, assina lá, que é importante. Eu acho que você trouxe uma discussão nos seus vídeos a respeito da postura do terapeuta. E eu entendo que quem traz uma visão como essa para mim, que fala, bom, não adianta a gente querer defender a verdade. Quando você coloca as coisas que você acabou de colocar, eu acho que fica muito mais claro para mim entender de onde vem essa visão sobre o que é ser um terapeuta de verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a minha audiência lá, para as pessoas que me assistem, porque tem muita gente que quer ser terapeuta, que trabalha, que está começando a trabalhar com isso. E é legal eles ouvirem de uma outra pessoa que não seja eu, talvez, essas visões sobre posturas terapêuticas. Eu não sei nem assim como eu começo, porque o que mais você vai encontrar por aí, e que eu não acredito e eu não acho que é certo, é que são normas e condutas de um terapeuta como se ele fosse uma coisa plástica, enrijecida, superior, que tudo sabe e tudo comanda, e uma coisa extremamente defensiva, né? Ficar numa posição defensiva. Para mim, o terapeuta está muito longe disso, porque o terapeuta constantemente, ele é um ser humano, também em evolução, que também é importante estar em análise, porque nossa vida não para e a gente o tempo todo lida com questões de pacientes que vão mexer com a gente. Mas assim, o terapeuta, se a pessoa não estiver lá disposta a entrar no processo junto com a outra pessoa que está sentada, a terapia não vai para frente. Porque eu penso não isso também. Essa visão, eu acho que é uma visão muito especial e ela é uma visão que quebra um pouco com a psicanálise. Então, né? É uma grande resistência que a gente tem. Resistência não, na verdade é um julgamento, que é da psicanálise, que isso é uma utopia, uma ilusão de novata, de terapeutas novos. Porque não, imagina que você vai se envolver com cada um que chega, e cada vez que eu vou contra e me envolvo sim, me permito participar do processo, eu descubro que esse é o caminho mais produtivo pra gente. Eu sinto isso também. Sabe por quê? É o exercício da empatia. Se você não está junto, se você não consegue acessar a dor do outro, se você não consegue entender como que ele pensa, como que cada situação da vida dele afeta o dia a dia, como que você vai ajudar? Porque senão vira uma planilha de Excel que você vai colocar sintomas e situações e quais seriam as combinações de solução. Uma matemática. Eu concordo com isso. E o processo terapêutico, o dia a dia da terapia, não é matemático. É a mesma coisa do tarô, não pode ser matemático. Às vezes, no tarô, isso até é em jogo. O que você olha ali, o
que eu acho que é o mais bonito do tarô. Às vezes você olha um assunto que moralmente poderia ser facilmente julgado como uma coisa errada. Só que você pega o retrato disso e amplia e você fala que isso é exatamente o que aquela pessoa tem que viver. Então você cria um respeito pela outra pessoa e pela história da pessoa, que eu acho que essa é a ajuda verdadeira. Ah, eu concordo muito com isso, é por isso que eu pedi para você falar isso. E tem uma coisa que... Mas é mais difícil. Lógico que é muito mais difícil. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, exige muito mais da gente, mas como profissional, a gente cresce muito dentro de um processo como esse. Porque eu acho que a gente consegue, de verdade, começar a compreender qual é a dor daquela pessoa. Isso. E às vezes, e aí sentir que tem momentos onde, às vezes, tudo que a gente deve fazer é silenciar. Quando você saca isso, acabou aquela coisa de chegar numa sessão terapêutica e você ficar ansioso ou tenso e dar uma resposta. Às vezes você vai sentar com o seu paciente e vocês vão ficar 1 hora olhando um para o outro e ele naquela emoção e você sentindo aquela emoção e sabendo que você não precisa falar nada. Sabe por quê? Você não tem que falar nada. No exercício da empatia, eu acho que tem uma coisa que é o que a sociedade que a gente vive hoje precisa muito, que é o acolhimento. Às vezes o terapeuta está lá porque não tem uma resposta imediata, não tem nada ainda surgiu, mas ele só precisa acolher. As pessoas precisam ser escutadas. Então, precisa permitir que o outro fale, para ele se escutar também. Então, o terapeuta ele precisa ter essa sensibilidade para entender qual é o momento da análise. É o momento do silêncio, é o momento da fala, o momento da escuta, o momento que a gente tem que colocar um pouquinho de fogo, pensando na alquimia para dar uma... de puxar uma cartinha. Uma provocadinha, Exato. O momento do amparo. E isso vai à sensibilidade do terapeuta, que na psicanálise não permite. Exato. Não, Porque pode... é um pouco mais distanciado, mas é saber todos esses momentos. Eu gravei um vídeo que vai pro canal falando disso, que tá no livro vermelho do Jung, que eu não sei se vocês conhecem. Se não conhece, vai conhecer. Aliás, eles têm um aqui que... grandão, cheio de imagem, maravilhoso. E vou dar um spoiler aqui, mas acho que vale a pena. Vale. O livro vermelho é um diário do Jung. Serviu para ele formular toda a teoria dele, que a gente estuda naquele montão de livro. Então é uma vivência que ele faz com a alma dele. Então ele vai colocando realmente tudo que ele vivencia. Para a gente seria uma imaginação ativa, falando em termos junguianos, mas é uma vivência, uma meditação. E ele vai relatando ali o tempo todo, e o interessante é que chega uma hora que ele está lá no inferno, desesperado, porque tá vindo um monte de conteúdo e ele se questiona, então, o profissional psiquiatra de sucesso que ele é na vida. Ele tá no inferno, tanto que ele chama a descida do inferno, né? Uhum. E aí ele tá lá e ele fala, alma, o que é isso? O que tá acontecendo? Revoltado, ele briga mesmo, ele marca lá e sabe o que a alma responde pra ele? Né? Porque ele fala, o que eu faço com isso? Espera. Aguarda aí um pouquinho. E ele fica putíssimo, porque fala, como espera? Olha onde eu tô, por que esperar? E não sei o quê. Aí ele vai de novo pro processo, chega num momento que ele acha que ele tá surtando, que é muito conteúdo e nunca ninguém falou sobre isso. É mais fácil a gente vivenciar hoje com alguém falando que isso é normal, né? Imagina em 1915. E aí a alma chega de novo e fala, descansa, não tem o que fazer agora. Então olha a riqueza disso. É muito rico. Então às vezes no processo terapêutico o melhor que você tem que fazer é parar. Não parar o processo. Mas é a espera ativa. Não é a espera passiva de não vou fazer mais nada com isso, vou encerrar o processo, vou mudar o foco. Não, é a espera ativa. É deixar com que o inconsciente fale. É deixar que o assunto venha à tona. É deixar a massa de pão descansar para crescer, porque se você colocar no fogo não vai dar certo. Não vai dar certo. Então assim, o parar na terapia não é não falar mais sobre isso, mas ficar um pouco com aquilo. Suportar a dor, suportar a dúvida, suportar uma indefinição, mas trabalhando. Só que não com aquela exigência do ritmo do ego.
Eu tenho que ter resposta numa terapia, a gente ela quer uma vai resposta falar, automática. As pessoas querem a pílulazinha do Matrix. Ele quer chegar ali e só que dar isso aqui, dá uma pronto, vaidade absurda para o terapeuta. Ah, eu tenho a palavra, eu tenho a solução. E aí eu acho que é onde o terapeuta ele começa a escorregar. A escorregar feio. Escorregar feio. Então, acho que se obrigar a ter uma resposta é natural no começo da carreira, no começo da profissão. Porque você está ali, tem uma expectativa do outro lado de que você de fato solucione. Então, acho que essa é uma angústia natural. Só que aí você tem que tratar na sua terapia sua angústia. Eu já faço isso há anos, né? Há anos. Quando eu comecei eu tinha isso. Cada vez que uma pessoa entrava, eu falava assim: o que eu faço? O que eu vou falar para ela? Olha que loucura. Eu também. O terapeuta ficar pensando o que ele vai falar para a pessoa que está entrando na sala dele. Pessoa, é doido isso. Aí hoje, quando a pessoa entra, é com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade que eu a recebo. Mas isso é a segurança de acreditar num processo maior. Exato. Que é a mesma coisa do tarô, é a mesma coisa da psicossomática. A gente não vai ler uma doença no braço, não é a mesma coisa para todo mundo. Quem trabalha com as mãos vai ter um significado. Quem passou por uma coisa pode ser a dor no mesmo ponto, mas planta, nunca é a mesma coisa. É a planta, né? Maturana falava um negócio que eu acho bem legal. Ele dizia o seguinte: emoção e sentimento são coisas distintas. Ele falava: emoção é algo básico, é aquilo que vem instalado, está no software, já vem instalado lá no sistema operacional. Mas o sentimento envolve muitas outras coisas, uma visão de mundo e uma visão de mundo que você nem sabe que tem. E assim é o processo também. É isso que você está dizendo. É quando o cara olha para a planta, aquele exemplo que você deu, que é riquíssimo. Parece muito simples isso, gente, mas é riquíssimo, banal. Mas quando a pessoa olha para a planta e para ela funciona de uma outra forma. E se permite ficar e ver o que fala. É exato. É sair do comando. É sair do comando da resposta pronta. Olha, tá dando nosso tempo. Tá dando nosso tempo. Você achou que... Que legal. Marcela, primeiro, quero te dizer o seguinte, que eu adorei. Gostou? Eu adorei falar sobre tarô. Acho que a gente tem muito mais para falar sobre tarô. Se você tiver outras perguntas, outras dúvidas, coloque aí sobre tarô, sobre a psicossomática, que eu acho que é bem legal. É muito interessante. E um dia você pode vir para falar mais sobre isso, falar até, dizer um pouquinho mais sobre essas coisas. Adorei que você tivesse falado essa questão da postura, de ter uma postura de estar junto. Mas você viu como está tudo alinhado, né? O tarô, a psicossomática e essa coisa de estar junto com o paciente, para mim está tudo alinhado. Essas coisas na minha cabeça e no meu coração já estavam alinhadas. Eu só precisava convencê-la. Foi difícil, gente. Foi difícil. Não sou difícil. O gravar é difícil. O gravar é difícil, mas foi muito rico. Estou muito agradecido. Acredito que eles também. Queria que você ficasse à vontade para deixar os seus recados aí, para você poder falar, para a gente poder encerrar o nosso papo de terapeuta de hoje, que foi maravilhoso. Muito obrigado. Meu Deus, bom, então fico feliz com a oportunidade. Para mim foi uma experiência muito nova, porque eu tenho bloqueio com câmeras e falar de assuntos aparentemente tão distintos, né, mas que total afins, eu acho que foi muito bacana. Quero agradecer a oportunidade. Espero que tenha ficado claro. A gente falou de muita coisa em pouco tempo, mas assim, eu acho que o recado principal de olhar sempre para o todo. E olhar para o todo é olhar para o conjunto. Então é assim, eu sou terapeuta, mas neste momento eu não sou só a persona do terapeuta. Quem está escutando e quem é que está falando. Fazer o tempo todo esse jogo, até para entender os limites do terapeuta também. Saber quando brecar, saber quando não dá para avançar, né? Ter essa humildade e essa empatia para acompanhar o processo do outro. Então, fico muito feliz com a oportunidade, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, manda no Freud, a gente pode voltar aqui. Eu já coloquei seus dados aí, seus dados vão estar colocados. As pessoas podem entrar em contato diretamente com você. Legal. Tá bom? Então, é um maior prazer em responder. E eu acho que é isso, estou muito feliz. Também estou muito feliz. Então, muito obrigado. Quem sabe agora por eu hoje. destravo, Agora né? destravou já, meu filho. Muito obrigado por hoje. Obrigada. E obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Lembre de colocar seu comentário, comentar e etc.
falar. Lembra de assinar o canal e a gente se vê num próximo Papo de Terapeuta. Até lá, um abraço. Até a próxima, tchau.